Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos estar dando continuidade na matéria sobre racionalização de denominadores, ok? Eu vou rever o exemplo da outra aula, onde a gente terminou, para retomar dali por diante, tá? Existem três maneiras de racionalizar o denominador dos exemplos que a gente está no livro. O primeiro que a gente viu foi o exemplo mais simples, mas mesmo assim acredito que algumas pessoas ainda ficaram com dúvida. Então, eu vou retomar aquele exemplo, ok? Vou compartilhar com vocês algumas páginas para vocês ir acompanhando aí a aula. Então, aqui, ó, esse exemplo aqui foi o primeiro exemplo que a gente tinha visto, ok? São os exemplos aqui da racionalização. Então, a gente vai retomar daqui mesmo em diante. Tá? Eles se encontram na página 175. No finalzinho da página 175, tinha lá, né, ó, 4 sobre raiz de 8 é igual a raiz de 8 sobre 2. Então, ó, racionalização de denominador. A ideia é sumir com a raiz do denominador, sem mudar o valor do número, porque a gente não pode mudar. O valor é 4 raiz de 8, que é 1,41, como vocês podem ver aqui, né, o exemplo. Depois você some com a raiz do denominador, a raiz do denominador, o denominador vira um número racional, ele deixa de ser irracional, passa a ser racional e continua sendo o mesmo número, 1,41, só que escrito de uma outra maneira. Para você escrever um número da mesma maneira, você pode pensar em multiplicar ele por 1, porque 1 é neutro. Então, aqui na racionalização do denominador, nós fazemos isso. Nós multiplicamos o número que está com a raiz no denominador pelo número 1, só que é o número 1 especial, né? É um número 1 bem diferente, tá ok? Esse número 1, ele é um número formado por raiz no numerador e raiz no denominador. Toda fração que tem o numerador igual ao denominador é o número 1, ok? Não importa, 4 quartos, 10 décimos, não importa. Desde que o numerador seja igual ao numerador, essa fração ela representa o número 1. Então, a estratégia é pegar o número que você tem, no caso do nosso exemplo aqui, né? No caso do nosso exemplo, é o quê? É 4 sobre raiz de 8. Eu vou multiplicar ela pelo número 1. E quem é esse número 1 especial? Está vendo quem está aqui no denominador? É a raiz de 8, não é? Então, para que eu desapareça com essa raiz, eu tenho que multiplicar esse número por raiz de 8 sobre raiz de 8. Então, acompanhem aqui a evolução. Então, eu vou pegar 4 sobre raiz de 8, ok? Vou multiplicar por raiz de 8 sobre raiz de 8. Deixa eu copiar esse item aqui para ficar mais fácil, né? Então, só para um recurso que a gente tem aqui no computador. Então, ó, eu vou multiplicar por raiz de 8, mas é sobre 2? Não. Eu tenho que multiplicar pela mesma raiz. Tá? Então, esse número aqui de baixo, ó, tem que ser raiz de 8 sobre raiz de 8. Ah, mas isso vai dar raiz de 8 sobre 2? Vamos continuar fazendo as contas até chegar no raiz de 8 sobre 2, que é o exemplo que está no livro, né? 4 raiz de 8 é igual a raiz de 8 sobre 2. Então, vamos continuar a evolução desse exercício. Então, o primeiro passo, você observa a raiz que está no denominador e multiplica por um número 1 todo especial, que é o raiz de 8 sobre raiz de 8. Isso vale 1, ou seja, é um número neutro. Como que vai ficar? 4 vezes raiz de 8. Isso vai dar, né? Vou de novo copiar aqui a raiz aqui para frente. Tá? Então, ó,
Deixa eu deletar esse resultado, só para a gente ir acompanhando. Bem, a gente sabe que tem que dar raiz de 8 sobre 2. Então, vamos lá, continuando. 4 vezes raiz de 8 vai dar 4, tá? 4 raiz de 8. Ok? Só juntei. Aqui embaixo, a raiz de 8 vezes raiz de 8, se você multiplicar a raiz pela propriedade, vai ficar raiz de 8 ao quadrado. Eu vou poder cortar a raiz com o quadrado e vai sobrar só o número 8, certo? Ou raiz de 8 vezes raiz de 8, por uma outra propriedade, eu multiplico quem dá dentro, dá raiz de 64, e todos sabemos que raiz de 64 é 8. Enfim, vai sumir a raiz aqui do denominador, vai sobrar quem? Só o número 8. Ah, então deu isso? Sim, né? 4 vezes raiz de 8, 4 raiz de 8. Raiz de 8 vezes raiz de 8 dá 8. Já sumiu com a raiz do denominador. Ah, mas aqui está dando raiz de 8 sobre 2. É porque daí eu vou simplificar o 4 que está fora da raiz com o 8 que está no denominador. 4 oitavos. 4 oitavos é 1 meio. Perfeito? Então, simplificando, dividindo o numerador por 4, vai dar 1, ou seja, vai sobrar só a raiz de 8, certo? Se eu fazer isso daqui, né? Se eu pegar 4 raiz de 8 e dividir por 4, vai dar uma raiz de 8, que está aqui, uma raiz de 8. E o 8 do denominador dividido por 4 vai dar 2. E aí nós chegamos no resultado, raiz de 8 sobre 2, fazendo a simplificação da fração 4 oitavos. E a raiz sumiu do denominador. Ok? Então, esse foi o exemplo que a gente já tinha visto na outra aula. Eu quis só repassar para tirar alguma dúvida. Ok? E na outra, tem ainda, logo na próxima página do livro, vocês vão ver que ele começa com uma raiz na soma e subtração, né? Ó, tá vendo? Ó? 4 sobre raiz de 5 mais 2. A raiz está no denominador. Esse exemplo eu vou deixar para passar por último, porque ele envolve uma outra matéria, né, que a gente já viu ano passado, que eu vou fazer uma revisãozinha aí, antes de chegar nesse ponto. Tá? Então, esse é o segundo tipo que está no livro, mas a gente vai deixar ele por último. Porque o que eu vou passar para vocês agora é esse tipo de racionalização. Tá? Ó, essa racionalização aqui. Ó. Então, lá no livro tem esse aqui. Ó. Nos casos vistos agora, racionalizamos apenas frações com denominadores compostos de radical de índice 2. Raiz quadrada, raiz quadrada. Agora, e quando for uma raiz de outro índice que não for raiz quadrada? Né? Ó, observe como racionalizar o denominador de 5 sobre raiz quinta de 15 a terceira. Meu Deus, não é difícil. É só saber aplicar as propriedades que a gente viu anteriormente. Ele desenvolveu aqui, né, o exemplo, tá? Eu vou estar fazendo aqui na nossa explicação ao lado, para vocês acompanharem o raciocínio que ele fez aqui nisso aqui. Ok? Então, ó, quando eu racionalizo o denominador, qual é a minha finalidade? Sumir com a raiz do denominador. Aqui, ó, raiz quadrada vezes raiz quadrada, deu raiz quadrada ao quadrado e eu pude cortar a raiz com o índice, por isso que sobrou só o 8. Agora aqui eu tenho raiz quinta, de 15 a terceira. Para eu poder cortar as raízes, eu teria que ter raiz quinta de 15 a quinta. Ok? Tem que ser igual o índice da raiz e o expoente. Então, por quem que eu vou multiplicar? Por raiz quinta de 15 ao quadrado. Porque se eu fizer essa multiplicação, eu vou chegar na raiz quinta de 15 a quinta. Então, eu vou fazer esse procedimento. Ó. Vou pegar essa raiz, 5 sobre raiz quinta de 15 a terceira, tá? E aí eu vou multiplicar
Deixa eu copiar também aqui para ficar mais fácil. Tá? Quando eu copio aqui, fica mais fácil para continuar o exercício. Então, eu vou copiar, né? Aqui, deixa eu... Lembrando que eu tenho que copiar na hora de multiplicar. Eu tenho que multiplicar pelo número 1. Mas quem vai ser esse número 1 todo esquisito? Esse número 1 todo esquisito aqui, ó, vai ter que ser o raiz quinta de 15 ao quadrado sobre raiz quinta de 15 ao quadrado. Ele está aqui fazendo o papel do número 1, ok? Por que 15 ao quadrado? Porque 15 é a terceira vezes 15 ao quadrado, pelas propriedades das potências, mantém a base, somos expoentes. Vai dar raiz quinta de 15 a quinta, ok? Então, é só completar o índice, ó. Você vai ver o númerozinho. Se aqui está a quinta, então eu tenho 3. Quanto falta para chegar no 5? 2. Então, tem que multiplicar por 15 ao quadrado. Se aqui fosse, né, aqui embaixo, no exemplo de baixo, é a sétima. Aí a gente vai ver como que vai fazer para chegar na raiz sétima de 3 a sétima. Tem sempre que igualar os expoentes, o índice da raiz, com o expoente de quem está dentro da raiz, que é o radicando. Continuando, tá? Então, isso aqui vai ficar igual, tá? Fazendo a multiplicação. Vai ficar igual 5 raiz quinta de 15 ao quadrado, ok? Eu vou fazer a conta multiplicando o número pela raiz, é só juntar, que nem a gente fez aqui, ó, 4 raiz de 8, 4 raiz de 8. 5 raiz quinta, é só multiplicar e manter. Bem facinho essa parte aí de cima. Tá? Vou copiar aqui, só para ganhar tempo. Então, vai ficar aqui o número 5, 5 raiz quinta de 15 ao quadrado, sobre isso aqui, ó, vai ficar como? Raiz quinta de 15 ao cubo vezes raiz quinta de 15 ao quadrado vai dar raiz quinta de 15 ao quadrado, de 15 à quinta, pela propriedade das potências, né? Pela propriedade das potências, eu somo os expoentes. O que acontece nesse passo? Eu posso cortar a raiz com o expoente. O número que vai ficar aqui embaixo, ó, que o Murilo fez aqui, ó, sobrou só o número 15, tá vendo? Ó? Né? 5 raiz quinta de 15 ao quadrado sobre 15. Então, continuando aqui, né, na explicação, vai ficar aqui, né? Vou copiar de novo, só para ficar mais rápido. Copiar. Só para a gente ver o desenvolvimento, tá? Que eu faço passo a passo. Então, aí em cima não muda. E embaixo? O que vai acontecer? Embaixo vai sobrar só o número 15, que é o número que está dentro da raiz. Eu vou simplificar, tá? Eu vou cortar o 5 do índice com o 5 aqui. A raiz some e fica assim. Ah, mas aqui está dando só a raiz sobre 3. Isso mesmo, porque a mesma estratégia aqui, ó. 4 oitavos, aqui é 5 sobre 15, quem está fora da raiz. Simplificando quem está fora da raiz, é igual, né? Fazendo aqui a simplificação, eu vou dividir aqui por 5. Se eu dividir aqui por 5, vai dar quanto? 5 dividido por 5 dá 1. Eu não preciso colocar um 1. E dividindo 15 por 5, vai dar 3. E aí chegamos no resultado final. Então, saímos de 5
raiz quinta de 15 a terceira, e chegamos em raiz quinta de 15 ao quadrado sobre 3, ok? Se você fizer 15 ao quadrado, vai dar raiz quinta de 225 sobre 3. Aí é uma opção de simplificação que você pode fazer, né? Eleva o 15 ao quadrado. Aqui, ó, o livro parou aqui nessa resposta, ok? Mas se você quiser, você pode pegar aqui, né? Quanto que é 15 ao quadrado? 15 ao quadrado é 225. E fazer também essa divisão do 225. Então, raiz quinta de 225 sobre 3. Ok? Coloquei mais um exemplo aqui, ó, para a gente ver, né? Então é só fazer o quê? Multiplica pelo número 1. Mas tem que ser um número 1 bem especial. Tem que fazer um número 1 que faça... Aqui está 3 a primeira, lembra? Quando não tem expoente, está 3 a primeira. Mas se está 3 a primeira e eu quero chegar no 3 a sétima, se eu só tenho 1 e eu tenho que somar, né, os expoentes, lembra disso? Propriedade das potências. Na multiplicação, mantém a base e soma os expoentes. Então, aí eu tenho que fazer por raiz sétima de 3 a sexta. Por que 3 a sexta, né? Primeiro, por que raiz sétima? Porque eu não posso mudar o índice da raiz. Eu posso mudar o expoente, mas o índice da raiz não. Então, aqui, ó, vai ficar como, né? Vou copiar aqui. Vou copiar aqui em cima. Tá? Então, ó, se eu fizesse assim só, o que ia acontecer? Ó? 3 a primeira com 3 a primeira ia dar 3 ao quadrado. Não ia resolver o meu problema. Porque eu tenho que fazer o quê? Esse 3 ficar elevado à sétima. Para mim fazer, esse aqui está a primeira, esse aqui tinha que estar 3 à sexta. Certo? Então não adianta só multiplicar simplesmente por raiz sétima de 3. Eu vou ter que fazer vezes raiz sétima de 3 a sexta. Vocês entenderam? Por isso que não adianta eu pegar, simplesmente fazer a multiplicação. Eu vou pegar essa raiz aqui, que já está com mais fácil para copiar. Tá? Então, eu vou colocar aqui para a gente continuar o nosso exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho que fazer o quê? Raiz sétima de 3. Só que esse 3 tem que estar elevado. Deixa eu só voltar um pouco aqui, que eu apaguei coisa a mais. Tá? Esse 3, ele tem que estar elevado a qual expoente? Né? Não adianta ser a qualquer expoente aí. Tá? Esse aqui tem que ser o número 3 elevado à sexta. E aqui embaixo vai ter que ficar a mesma coisa. Né? Lembrando que é o número 1 todo especial. Um número que é incrível, mas ele é o número 1. Por incrível que pareça, isso aqui vale uma unidade. Então você vai ter que fazer o quê? Igualar o índice ao expoente. Quando você fizer essa multiplicação, no numerador vai continuar, tá? No numerador, você vai continuar com 4 raiz sétima de 3 a sexta. E no denominador, raiz sétima de 3 a primeira vezes raiz sétima de 3 a sexta vai dar raiz sétima de 3 a sétima. Olha lá o que vai acontecer. Eu vou poder cancelar. Eu vou poder cancelar o índice da raiz com o expoente. Eu igualei 3 a primeira vezes 3 a sexta, dá 3 a sétima. Então, você tem sempre que pensar
que número que falta para igualar os índices do expoente de quem está dentro com o índice da raiz que está aqui fora. Depois que igualou, corta, corta, sobra quem? Só o número 3. Tá? E aí nesse não vai dar para simplificar. Vou copiar aqui para vocês verem a resposta final. Resposta final, né? 4 raiz sétima de 3 a sexta sobre quem que vai ficar aqui embaixo? Só o número 3. Se você fizer 3 a sexta, né? 3 a sexta, 3 vezes 3 vezes 3, você vai chegar ao número elevado 3 a sexta, do mesmo jeito que a gente fez o 225. Mas a ideia de sumir com a raiz do denominador já foi feita. A raiz agora, o denominador agora é um número racional. Então essa é a ideia quando você tem o índice da raiz diferente de raiz quadrada, tá? Toda vez que for diferente da raiz quadrada, a ideia vai ser o quê? Eu tenho que igualar o expoente de quem está dentro, no caso, o expoente do radicando, do número que está dentro da raiz, com o índice da raiz que está lá fora, fazendo multiplicação usando as propriedades das potências, ok? Então, essa é uma saída aí para você resolver quando não for raiz quadrada. Então, demos o exemplo da raiz quadrada, racionalização com raiz quadrada, e um exemplo da racionalização quando não é raiz quadrada. Perfeito, gente? Ó, esse aqui está na página 176. A gente tem esse aqui ainda para ver, que é quando você tem, além da raiz, é quadrada essa raiz, tá bom? Mas além dela, você tem uma soma ou uma subtração, você tem dois termos aqui. Né? Tá vendo? Tem raiz 5 e tem o número 2. Esse é um outro tipo de racionalização que a gente vai ver também, mas não nessa aula, tá? Nessa aula a gente vai ficar por aqui e eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios para a gente ir treinando aí, né? Esses dois tipos que a gente já aprendeu, só que não vai dar para fazer todos os exercícios ainda. Então eu vou selecionar quais exercícios é para vocês fazerem e vou lá postar. Vai ter também, logo depois desse vídeo, eu vou estar online no Meet. Quem quiser entrar lá para tirar dúvida, para trocar algumas ideias sobre os exercícios, sobre o que a gente vai falar nas próximas aulas, ou qualquer assunto sobre as raízes, eu vou estar lá online no Meet logo depois dessa aula. E aí eu vou postar quais são os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem aqui sobre racionalização de denominadores. O último exemplo, que é esse aqui, né? Ó, esse de que tem dois termos, eu vou deixar para falar na próxima aula, para que a gente não confunda, que a gente saiba bem cada um dos três tipos. Se eu jogar todos os três tipos de uma vez só, eu posso estar confundindo a cabeça de vocês, e essa não é a intenção. A intenção é passar essa matéria da melhor maneira possível, porque nós vamos usar muito ela no ensino médio. Né? Quando a gente entrar em trigonometria, a área de geometria usa muito, e números complexos também usa bastante essa ideia de racionalização dos denominadores, ok? Então, assistam o vídeo, façam os exercícios propostos e qualquer coisa eu vou estar lá online no Meeting, no horário da aula, para a gente poder conversar um pouco mais sobre sobre a racionalização dos denominadores, ok? Bons estudos e até a próxima aula.